Bem, vamos começar. Esta apresentação de hoje tem como tema o grou, que é esta ave que podem ver aqui na imagem. É uma ave que aparece em Portugal, daí o tema ser grous em Portugal. Bem, o grou, vemos aqui, para começar, uma foto de um adulto. O grou é uma ave de grande porte, uma ave grande, do tamanho de uma cegonha, mais ou menos. Pertence à ordem Gruiformes, portanto, é o nome da ordem, toma o nome do grou, ordem Gruiformes, e a família chama-se Gruidae, é uma família que reúne 15 espécies. Há 15 espécies de grous por todo o mundo. Eles distribuem-se um pouco por todo o mundo, há grous em todos os continentes. Em Portugal só há uma espécie, que é esta que está aqui. O nome científico é grus, é um nome relativamente fácil de aprender. Tem 96 a 119 centímetros. Este tamanho, como em todas as espécies, é medido desde a ponta do bico até à ponta da cauda. E a envergadura, ou seja, entre as extremidades das asas quando estão abertas, é 1,80 m a 2,20 m. Estas dimensões são muito semelhantes às da cegonha branca e, portanto, o grou, pela sua estrutura e pelas suas dimensões, pode ser comparado à cegonha branca, embora esteja numa ordem completamente diferente. Mas em termos de dimensões gerais, só para terem uma noção do tamanho, é uma ave grande. É uma espécie omnívora, ou seja, come de tudo um pouco. Eles no inverno alimentam-se sobretudo de matéria vegetal, tal como acontece com muitas outras aves, porque no inverno as presas animais escasseiam e no inverno alimentam-se muito de sementes e de bolotas e de outras matérias vegetais. Na primavera há uma maior presença de matéria animal, nomeadamente invertebrados, toda a espécie de invertebrados, mas também répteis, anfíbios e pequenas aves. A postura desta espécie, eles não nidificam cá, mas nas zonas onde nidificam, a postura normalmente é composta por 2 ovos. Pode ter só um, mais raramente pode ter 3 ou 4, mas tipicamente tem 2 ovos. Então temos à esquerda a imagem do adulto, que é assim cinzento, com o pescoço preto e branco e depois aqui uma mancha vermelha na coroa. O imaturo, que também aparece por cá, é cinzento no corpo, mas a cabeça é assim deste tom ruivo alaranjado. Portanto, bastante diferente do adulto. E normalmente dá para distinguir. Aqui nesta outra imagem temos uma fotografia de um adulto e de um imaturo lado a lado. Aqui os dois. Relativamente ao aspecto em voo, o grou voa com o pescoço esticado, o que também reforça um bocadinho a sensação de ser parecido com a cegonha, porque as cegonhas também voam com o pescoço esticado, ao contrário das garças que voam com o pescoço encolhido, e, portanto, em termos quer de comprimento, quer de envergadura, o grou tem uma dimensão comparável à cegonha. Claro que as cores são completamente diferentes, porque não tem as asas brancas, tem as asas cinzentas, com as penas de voo praticamente pretas, e depois o pescoço também é preto com esta mancha branca, como já vimos, e uma pequena mancha vermelha na coroa. Aqui o aspecto de um bando de grous em voo, umas dezenas deles. Portanto, como podem ver, pretos e cinzentos com o pescoço esticado. As letras. Bem, o que é isto das letras? Eu uma vez fui ao Alentejo à procura de grous, na zona de Mourão, já há muito tempo, e estive numa zona em que eu sabia que havia grous, não estava a encontrar grous nenhum, encontrei lá um monte. Morava lá uma senhora de idade, eu estive a falar com ela, a perguntar onde é que se via grous, e ela, eles costumam darem muitos, eles desenham letras no céu. Era o que a senhora dizia. Desenham Vs e desenham Ms, e a senhora, que morava ali no meio do campo, ela contava uma história das letras, e ela achava muita piada ver estas aves a desenhar letras no céu. E, efetivamente, os grous voam em formação, e quando voam em formação, estas figuras muitas vezes correspondem a letras bem desenhadas. Aqui vemos um exemplo de uma formação bastante simples, que desenha um V, mas há outras situações em que desenham assim uns padrões mais complexos, e nós podemos ver aqui, enfim, podemos ver um W, ou podemos ver um M, também podemos ver aqui um X, e depois fica um bocado à imaginação de cada um
mas eu achei muita piada esta história das letras lá que a senhora que morava no monte me disse, e agora sempre que eu vejo assim uma foto de grãos a voar com estas formações, acabo sempre por reconhecer algumas letras, porque eles podem ter, há casos só de V simples, como vimos na outra imagem, mas pode haver assim duas pontas, não é? E esta figura é um bocado assimétrica, mas pode haver um M mais simétrico, porque eles realmente fazem estas formações com estas geometrias muito engraçadas. Portanto, as letras é uma alusão a isto. Feita a apresentação da espécie, vou rapidamente referir o Estatuto de Conservação. Esta ficha é semelhante àquela que eu já apresentei na semana passada para o quebra-ossos. É tirada do site da BirdLife International. Temos aqui o Estatuto de Conservação. O quebra-ossos estava no NT, que é quase ameaçado. O GRO está no LC, que é Least Concern. Least Concern significa pouco preocupante. Portanto, está no estatuto mais baixo em termos de hierarquia. Este DD não é mais baixo. Este DD significa Data Deficient, quer dizer que não há informação suficiente. Portanto, a nível das espécies ameaçadas, isto começa aqui no LC e depois vai por aqui acima. Portanto, o GRO, o estatuto global refere-se ao planeta inteiro, é pouco preocupante, que normalmente é a forma como isto é traduzido para o português. Pouco preocupante, que é o Least Concern, o LC. A nível europeu também foram definidos estatutos. Na Europa o estatuto é igualmente pouco preocupante. Mas há um estatuto em Portugal, que é definido pelo Livro Vermelho dos Vertebrados. O Livro Vermelho dá 2 estatutos para Portugal, um como nidificante, outro como invernante. Como nidificante ele tem o estatuto RE, que é regionalmente distinto. Isto porque o GRO já nidificou no passado. Eu mais à frente vou falar deste assunto. O RE não aparece aqui, mas o RE é aqui uma subcategoria no extinto, porque significa que ele desapareceu da região, mas não se extinguiu globalmente, porque continua a ocorrer noutras regiões, noutros países. Portanto, ele está regionalmente distinto como nidificante. Este regional refere-se ao país como um todo. Digamos, é uma subcategoria. Isto é a categoria que está no Livro Vermelho. E depois, como invernante, em Portugal, ele tem um estatuto de ameaça, está aqui no VU, que significa vulnerável. Portanto, a nível nacional é considerado vulnerável porque a população é relativamente reduzida e é bastante sensível à perturbação e às alterações de habitat. Isto são os estatutos que estão no Livro Vermelho, publicado em 2005. Atualmente está em preparação um novo Livro Vermelho, que deverá sair, penso que dentro de 1 ou 2 anos. Quando sair, estes estatutos poderão ou não ser alterados. Não o nidificante, mas provavelmente o invernante. Mas não sei, para já, recorrendo ao Livro Vermelho da edição de 2005, o estatuto é vulnerável em Portugal. Vejamos agora a distribuição desta espécie no mundo, do nosso grus-grus. Temos aqui o mapa, parecido com os que eu já mostrei anteriormente, retirado do site da BirdLife, e vemos a mancha amarela, que é a zona de reprodução. Nidificação apanha os países nórdicos, apanha alguns dos países do leste da Europa, tipo Polónia e os países bálticos, e depois estende-se pela Ásia, pela Sibéria, até praticamente ao extremo oriental. Depois há aqui uma mancha verde na Turquia, que é um país onde eles estão todo o ano, há uma pequena população nidificante, e depois há a zona de invernada, que são as zonas que estão a azul. Agora vamos ver um bocadinho mais em pormenor. Temos aqui então a parte da Europa. Vemos então que eles nidificam nos países nórdicos e no Báltico, na Alemanha e na Polónia, essencialmente, Bielorrússia, Ucrânia e Rússia. Depois há uma população nidificante na Turquia. E as zonas de invernada são Península Ibérica, França, Norte da África, aqui umas pequenas manchas em Itália, penso que também há alguns a invernar, e depois no Egito e por aqui abaixo pelo Vale do Nilo até à Etiópia. E depois algumas populações invernantes também aqui no Médio Oriente e na Ásia Menor. Fazemos mais um zoom, agora para apanhar a Península Ibérica, para vermos aqui mais em detalhe a zona de invernada. Temos aqui uma mancha principal que corresponde à grande zona de invernada dos grãos, que apanha em Portugal essencialmente o Alentejo. Eles praticamente não aparecem fora do Alentejo. E depois em Espanha, a Extremadura, que é a principal zona de invernada. E depois partes da Andaluzia, de Castela-A Mancha, Castela e Leão. Aqui uma zona importante que é em Aragão, que é a Laguna de Galhocanta, que fica entre as províncias de Saragossa e Teruel. É um sítio também importante para os grãos, embora esteja separado do resto da região. E depois em França
a invernada dos grãos acontece há poucas décadas, mas tem estado a estabelecer-se cada vez mais, e há algumas zonas importantes de invernada. Desde logo aqui na Aquitânia, na região das Landes, que fica entre Bordeus é aqui, entre Bordeus e a fronteira espanhola, é uma zona de invernada do grãos. Aqui, esta mancha que já está um pouco fora do mapa, que é o Lac du Der-Chantecoq, que fica na região de Champagne, entre Paris e Estrasburgo, é uma zona muito importante para a invernada de grãos. Há mais alguns sítios que não estão aqui representados neste mapa, essencialmente na Camargue, também em outras zonas da região centro. No norte da África também há invernada, mas em números menores, e eu acho que este mapa está, se calhar não detalha muito, porque eu acho que a zona de invernada não é exatamente assim um traço contínuo. Há invernada em Marrocos e na Argélia, será talvez um pouco mais descontínua do que há aqui, mas também há invernada no norte da África. Relativamente à dimensão da população europeia, como já vimos, eles não estão ameaçados na Europa e a população europeia é muito numerosa. Está aqui um quadro tirado também da BirdLife Internacional, e este quadro é relativamente fácil de ler, porque está ordenado por ordem decrescente de dimensão da população. Tomando como referência a população máxima, que é o número máximo de casais, vemos que há aqui três países que têm quantitativos de 40 mil ou mais, que é a Finlândia, a Rússia e a Suécia. Aliás, se olharem aqui para esta coluna, que é a percentagem acumulada, isto representa o somatório de todos os países que estão para cima. Portanto, só estes 3 países, no seu conjunto, já representam 70%. Depois também há quantitativos importantes aqui na Polónia, Lituânia, Alemanha e Estónia. Portanto, estes 7 países até aqui abrangem 96% da população. Portanto, estamos a falar dos países bálticos, Alemanha essencialmente no leste, Polónia, Rússia, Finlândia e Suécia. A Noruega tem muito menos, comparativamente aos outros países nórdicos, porque a Noruega geograficamente é muito diferente da Suécia. A Suécia e a Finlândia são países planos com florestas e lagos, que têm bom habitat para o grão. A Noruega é um país de montanhas e, portanto, tem menos habitat. É um país bom para outras espécies, mas não tanto para o grão, em termos de características. Pronto, depois há outros países com uns efetivos menores. Este quadro não está totalmente atualizado e eles têm estado a aumentar, por exemplo, no Reino Unido. No Reino Unido aparece só aqui 14 casais, mas atualmente já são bastante mais. Eu encontrei esta notícia que é do ano passado e que faz referência ao facto de no Reino Unido já haver mais de 200 aves. Acho que são 50 e tal casais, contando com os imaturos dá 200 aves. Eles recolonizaram naturalmente o Reino Unido ao fim de cerca de 400 anos de ausência, e depois houve também uns programas de conservação e algumas reintroduções para ajudar. Portanto, houve um misto de reintrodução e de colonização natural, mas no Reino Unido já estão a aumentar e já devem andar pelos 50 e tal casais. Portanto, voltando aqui ao quadro, tem aqui depois efetivos menores noutros países, mas o total europeu, como podem ver, anda por 180 mil casais, que é um número considerável para uma ave desta dimensão. Agora, um dos aspectos mais interessantes em relação aos grãos é que eles são muito previsíveis nas suas migrações. Ao contrário de outras espécies que migram com uma frente larga, os grãos têm uns corredores muito bem definidos e muito bem estudados, e que se encontram representados neste diagrama. Este diagrama tem traços de várias espessuras, em que os traços grossos, são estes aqui, significa major routes, que são os corredores principais, depois os intermédios são outros corredores importantes e os finos são os corredores menores. E agrupando isto pelos corredores conhecidos, e a migração dos grãos tem sido muito acompanhada, há 3 rotas principais. Há esta que vai para o sudoeste, que se chama o corredor ocidental, o West European, que é este a roxo. Depois temos o corredor central, ou que se chama Báltico-Húngaro, porque vem aqui da zona dos países bálticos, Letónia e Estónia, atravessa a Hungria e depois passa pelo Adriático e vai até ao norte da África, nomeadamente aqui Tunísia e Argélia. E depois temos o corredor oriental, que atravessa o Mar Negro, desce até ao Egito e depois continua por aqui abaixo até à Etiópia. Isto são os corredores principais. Depois há aqui umas linhas secundárias que atravessam também, passam de uns para os outros. E há aqui um aspecto relevante. Os grãos, ao contrário das cegonhas e das grandes rapinas, não são aves estritamente planadores. Eles conseguem aproveitar as térmicas e conseguem fazer voo planado aproveitando as térmicas, mas não estão totalmente dependentes disso. E eles também conseguem atravessar o mar em voo batido sem grande dificuldade, daí que haja rotas aqui que cruzam o Mar Negro ou que cruzam aqui o Adriático e o Mediterrâneo, sem ser só no Estreito. Portanto, podemos dizer que os grãos são uma ave, vamos lhe chamar semiplanadora. Este é um termo que eu inventei, não vi em lado nenhum, mas dizer semiplanadora na medida em que eles conseguem aproveitar as térmicas quando as há, mas conseguem migrar
por outros caminhos e mesmo sobre o mar na ausência dessas térmicas. Portanto, isso dá-lhes mais flexibilidade. E, portanto, nós vemos que os grãos que vêm para a Península Ibérica fazem todos esta rota. Alguns poderão vir aqui dos países bálticos, atravessar pelo norte de Itália, Hungria e Itália, e depois juntam-se aos outros, mas é uma rota menor. A rota principal atravessa aqui o norte da Alemanha, onde há também uma zona de grandes lagos, depois passa aqui, atravessa a França obliquamente, passa aqui no tal lago de Uder-Chantecoq, em Champagne, que é uma zona muito importante de paragem para os grãos, passa na zona da Aquitânia e depois chega à Península Ibérica, onde se estabelecem essencialmente na metade ocidental e também em Portugal. Estas são então as rotas principais. Relativamente à travessia de França, eu dou aqui um bocadinho mais de detalhe, já que é uma rota importante para os grãos que vêm para Portugal. Como vimos, eles vêm da Alemanha, atravessam, o Paris fica mais ou menos aqui nesta zona, o Lac de Uder-Chantecoq fica aqui, na zona de Champagne, perto de Nancy, mais ou menos, entre Paris e Estrasburgo, e depois continuam a atravessar diagonalmente. Aquitânia é esta zona, que agora também é uma zona de invernada, e depois continuam para a Espanha. Há aqui umas rotas secundárias mais a sul, mas esta é, vamos dizer assim, a via principal de passagem dos grãos, e que é conhecida desde há muitos anos. E então, o número de grãos que atravessa, porque há contagens feitas na migração, o número de grãos que atravessa por França tem vindo a aumentar consistentemente ao longo dos anos. Há contagens desde 1977, podemos ver que andava nos 40, 50 mil e atualmente já anda para cima dos 300 mil. Os que atravessam, não é os que ficam são menos. Portanto, 300 mil, os que atravessam, a maioria dirigindo-se à Península Ibérica. Portanto, o número tem aumentado consideravelmente nos últimos 20 anos. Isto é o site onde se encontram estes gráficos, champagneardenne.lpo. LPO é a Ligue pour la Protection des Oiseaux, portanto é a Liga da Proteção das Aves francesa. Mas em França também se começou a estabelecer uma população invernante. Tradicionalmente até há algumas décadas, a Espanha era só um país de trânsito, os grãos atravessavam, mas não ficavam por lá, e depois, a partir de 1971, começou a haver um pequeno grupo de grãos que ficava para invernar. Primeiro na Aquitânia, que como já vimos é no sudoeste do país, depois começaram a ficar na Champagne, lá no Lac de Uder, quando esse local começou a ter melhores condições também, e depois, no final dos anos 90, estabeleceram-se na Camargue e noutros locais. E a população invernante em França aumentou, portanto, para além dos que estavam em migração, como vimos, aumentaram muito, a população invernante em França também aumentou imenso. Começou com números muito baixos na década de 80, a partir do meio da década de 90 aumenta e agora já está para cima dos 100 mil também. É claro que quando nós vemos estes números a aumentar de uma espécie que estava a invernar mais a sul, peço desculpa, às vezes há logo a tendência de fazer esta interpretação, isto é por causa das alterações climáticas, estão a invernar mais a norte. Isto seria assim se passasse a invernar mais a norte e menos a sul. O que acontece é que eles também estão a invernar cada vez mais a sul. Portanto, a população tem estado a aumentar em todo lado. E a população nidificante também. Portanto, mesmo que as alterações climáticas também desempenhem aqui um papel, há outros fatores por trás deste aumento, provavelmente ligados às questões do habitat e da conservação, e nem sempre é fácil quantificar o papel de cada um destes fatores. De qualquer forma, quis salientar que eles estão a aumentar em França, estão a aumentar na Península Ibérica, estão a aumentar basicamente em todo lado, mas a aumentar de uma forma muito, muito acentuada, como se pode ver aqui. Isto é então a situação de França. Relativamente às rotas de migração, há alguns seguimentos que são feitos de grãos marcados, neste caso da Lituânia, e isto é um exemplo aqui de migração de outono e de primavera. No outono houve um grupo de 3 grãos, que foi 2 adultos e um juvenil, que seguiram esta rota vermelha. Eles vieram aqui pela rota báltico-húngara, portanto, que vem dos países bálticos até à Hungria. Na Hungria há uma reserva muito importante, que é a reserva de Ortovágy, que fica a uns 200 km a leste de Budapeste, que é também um ponto de paragem importante para os grãos que seguem esta rota. Mas eles depois, em vez de seguirem para baixo para o Adriático, viraram para o oeste, atravessaram o norte de Itália, sul de França, e vieram invernar aqui na Extremadura, perto de Badajoz. Depois, no outono, na primavera, os 2 adultos voltaram pela rota amarela, que é tal que faz a travessia de França na diagonal, Aquitânia, Lac de Uder, depois atravessa a Alemanha. O juvenil partiu mais tarde, acabou por não ir com os adultos, presumivelmente seriam os pais dele, e acabou por tentar apanhar o caminho de regresso que ele tinha seguido pelo norte de Itália. O traço interrompe-se aqui, eu não sei muito bem depois se sabe, continua a ser seguido ou não, o mapa só tem esta parte, mas mostra que
mostra mais ou menos os corredores que já tínhamos visto no mapa anterior. Há aqui um outro caso bastante curioso também de uma família de grôs, esta proveniente da Estónia, que vem pelo corredor báltico-húngaro, mais uma vez, e estes sim atravessam pela Hungria, Ortovági, que é esta zona que eu falei que fica aqui no leste, depois atravessam o Adriático, cruzam a Península Italiana e vão invernar, foi onde eles passaram o inverno, foi no norte da Argélia. Mas depois, na primavera, em vez de voltar logo para norte, cruzaram o Atlântico, vieram até Espanha e depois a seguir é que voltaram para trás. Portanto, fizeram este percurso até a Argélia, mas depois ainda vieram à Península Ibérica no início da primavera. E por qualquer razão resolveram fazer o percurso de regresso pelo mesmo caminho. Isto são 2 exemplos, há muitos outros exemplos de grôs que são seguidos por satélite e, portanto, os movimentos atualmente são bem conhecidos e desenvolvem-se sempre ao longo dos mesmos corredores, com algumas variantes, mas os corredores já estão bem definidos. Agora, chegamos então à situação na Península Ibérica, concretamente em Espanha e Portugal. Em Espanha e Portugal, que é uma zona de invernada, tem havido censos que são feitos regularmente e com mais regularidade até nos últimos anos. Está aqui um cartaz do último censo, que agora são feitos de forma coordenada entre Portugal e Espanha. Até têm sido feitos 2 censos no inverno, um em dezembro, outro em janeiro. Em Portugal são coordenados pelo ICNF, que é o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas. Em Espanha, por esta associação que é Grus Extremadura, que eu vou falar mais adiante. Portanto, tivemos um censo, um duplo censo, um em dezembro, outro em janeiro, agora no último inverno. Eu vou apresentar primeiro a situação de Espanha, depois já falo da situação de Portugal. A invernada em Espanha, de acordo com os censos mais recentes, eu não tenho a certeza se este mapa é do último ano, mas se não é do último, é de há 2 ou 3 anos, mostra-nos aqui com bolinhas de diferentes tamanhos os principais locais de invernada. Temos as estrelas representam os sítios onde há mais de 10 mil indivíduos. Vemos aqui uma enorme concentração na Extremadura. A Extremadura é esta zona que está aqui. As linhas mais grossas referem-se aos limites das comunidades autónomas, as linhas mais finas às províncias. Portanto, isto é Cáceres, Badajoz, e nós vemos aqui uma enorme concentração de estrelas e de bolas grandes nesta zona, que basicamente é o Vale do Guadiana, ali na zona entre Badajoz, Mérida, e depois seguindo para leste. Isto é o Vale do Guadiana, uma importante zona, depois aqui também no Vale do Tejo. A Extremadura tem a maior concentração, como podem ver. Depois há uns núcleos menores na Andaluzia, Castela e Leão, aqui também Castela-La Mancha, e depois temos outra estrela aqui, mais a nordeste, que é aquele local em Aragão que eu falei há pouco, que é a Laguna de Galhocanta. A Laguna de Galhocanta, além de ser um local importante de trânsito para os grôs que saem de Portugal e da Extremadura espanhola, eles passam por aqui, depois seguem para os Pirineus, mas a Laguna de Galhocanta também é um local importante de invernada. Depois há outros núcleos dispersos pelo resto de Aragão e umas bolinhas mais pequenas no resto do país, mas as principais zonas são estas. Aqui um outro mapa em que vemos o total por províncias. Este corresponde ao censo mais recente, que é de 18 de dezembro. 240 mil grôs é o total de grôs contados só em Espanha, não inclui Portugal. E aqui tem diferentes gradientes de cor para vermos as províncias. Então vemos claramente a província de Badajoz como sendo a mais importante em termos quantitativos. E logo seguida da província de Cáceres. Portanto, a Extremadura, eu penso que na Extremadura se encontra metade do efetivo invernante de Espanha, está aqui concentrado nesta zona, que aliás é a zona depois que confina com o Alentejo, e depois aqui a província de Saragossa, que é onde está a Laguna de Galhocanta, que eu falei há pouco. Depois temos também algumas manchas de cor intermédia aqui na região de Castela-La Mancha, portanto Toledo e Ciudad Real, e depois com efetivos menores noutras regiões, como se pode ver, onde praticamente não há, é aqui na costa norte e também na costa do Mediterrâneo, aqui para a Catalunha, não é uma zona tão importante. Portanto, Extremadura, Castilla-La Mancha, um pouco na Andaluzia, Castilha-León e depois em Aragão. São então as principais zonas de invernada em Espanha. Quanto à evolução da população invernante, em Espanha, ao contrário do que acontece em França e em Portugal, não tem havido censos todos os anos. Só desde 2014 aproximadamente é que começou a haver censos anuais. Antes disso havia alguns censos de tantos em tantos anos e havia censos regionais, mas não havia censos nacionais. De qualquer forma, os censos que houve permitem traçar também um quadro de forte aumento. Passámos aqui de 30 mil, 40 mil grôs nos anos 80 para os tais 240, 250 mil que vemos agora. Isto tem aumentado consistentemente, tal como aconteceu em França. A partir de 2013, 2014, aparecem barras de 2 cores porque passou a haver 2 censos em cada inverno. É feito um censo em dezembro e outro censo em janeiro ou inícios de fevereiro, para confirmar se há alterações de quantitativo. Por isso é que tem aqui barras de 2 cores. Mas, portanto, podem ver aqui que tem havido um aumento enorme da população invernante também em Espanha.
e o mesmo se verifica por comunidades autónomas. Aqui, um outro gráfico. Atenção que a escala aqui não é linear. Esta escala tem basicamente uma bolinha para cada censo nacional que houve. Este só vai até 2013, mas mostra também que se partiu aqui de valores de uns 20 mil, talvez, em 1979, e depois sempre aumentar, sempre aumentar, e com um aumento ainda mais acentuado a partir de 2004, em linha com o que se verificou em França. E agora, feita a apresentação já da situação ibérica, vamos falar da situação em Portugal. Eu fui buscar um mapa ao IBERD, com os registros do IBERD, portanto, estes pinos correspondem a diferentes locais de ocorrência. Os pinos vermelhos são os registros feitos há menos de 30 dias, portanto, não tem qualquer outro significado. Desde que eu comecei a fazer observação que são conhecidos 4 núcleos principais de invernada de grão em Portugal, e isso não se alterou muito. O que se alterou foi a quantidade deles, mas a distribuição genericamente continua a ser a mesma, e nós temos 4 sítios, ou 4 zonas, em que os grãos se concentram no inverno. A primeira é aqui o núcleo de Campo Maior, que abrange também aqui a zona de Elvas e zonas adjacentes, Arronches até Albufeira do Caio. É este núcleo mais a norte. Depois temos o núcleo de Évora, que fica na chamada planície de Évora, que fica um pouco a leste e a sul da cidade, que é onde tem habitat mais favorável. Depois temos o terceiro núcleo, que é o núcleo de Mourão e Moura, que fica na margem esquerda do Guadiana, junto à Albufeira de Alqueva, e que se estende talvez um pouco para sul até Serpa e para sueste até Barrancos. E depois temos o núcleo de Castro Verde. Estes são os 4 núcleos principais e há muito poucos grãos fora desta zona. Nos relatórios mais recentes já são referidos núcleos adicionais, por exemplo, há um núcleo que é referido aqui no Alvito, que fica nesta zona, mas eu acho que este núcleo é uma extensão do núcleo de Castro Verde, porque este núcleo aumentou muito. Ele há 30 anos, basicamente, era só aqui a zona entre Castro Verde e Mértola. Entretanto, como o efetivo foi aumentando, eles foram se estendendo para norte até Beja e à barragem do Roxo, e agora já chegam ao Alvito, mas nós vemos que esta mancha é mais ou menos contínua, portanto, há aqui algum grau de subjetividade, mas eu diria que isto faz tudo parte do mesmo núcleo. E também há quem já fale de um novo núcleo aqui na zona entre Elvas e Olivença, mas que eu também considero isto como uma extensão do núcleo de Campo Maior, até porque a mancha aqui é mais ou menos contínua. Portanto, há aqui 4 núcleos isolados uns dos outros, podemos considerar aqui 1 ou 2 subnúcleos, mas grosso modo a distribuição continua a ser esta. Há 30 anos eu lembro-me que o núcleo quantitativamente mais importante era o de Mourão e Moura. Era aquele que tinha cerca de metade dos grãos invernantes. Atualmente não sei como é que está a distribuição do efetivo pelos vários núcleos. Tenho ideia que o de Évora era o mais pequeno, que este era o maior. Os outros 2 neste momento não sei como é que estão. No resto do território praticamente não aparecem grãos. No Algarve são muito raros. Às vezes aparece lá algum bandezito em migração em Sagres, mas a seguir voltam para trás. Este ano apareceu um em Troia. Este ano, estou a falar de outubro ou novembro passado, apareceu um em Troia que estava anilhado, mas também certamente um indivíduo perdido. Há uns meses, ou ano passado, apareceram 2 ou 3 perto de Abrantes, mas são observações isoladas e são muito raros os grãos. Eles sabem muito bem para onde é que vão e fixam-se muito nestes núcleos tradicionais de invernada. Isto em termos de distribuição. Agora vamos ver como é que evoluiu a população invernante em Portugal. Tal como em Espanha e em França, houve um aumento considerável. Nos anos 80, em Portugal houve censos anuais, desde pelo menos 1985, e nesta altura, eu lembro-me quando eu comecei a observar, por volta de 1990, se falava que invernavam 2.000 grãos, e efetivamente, na maioria dos anos, andavam aqui pelos 2.000, 2.500. Houve um ano um bocadinho melhor, mas genericamente estamos a falar destes valores. Quando passamos o ano 2000, os números andam aqui na ordem dos 6.000, 7.000, às vezes mais, e em anos mais recentes isto tem andado na casa dos 10.000. Notem que a partir de 2014, tal como em Espanha, passou a haver 2 censos, tem aqui ENEDIC, que significa Enero, Dezembro, portanto janeiro e dezembro, passou a haver também 2 censos em cada temporada, portanto a escala temporal não é linear. Mas o que podemos ver é que passamos um total de cerca de 2.000, 3.000 para totais da ordem dos 10.000, 12.000. Portanto, isto triplicou, quadruplicou, o que comprova que a tendência de aumento da população é global. E isso talvez até explique porque é que eles passaram a invernar em França, porque o espaço cá já estava quase cheio, por assim dizer. Mas isto também, enfim, é um bocadinho especulativo, porque também pode ter a ver com a melhoria das condições de invernada. Já agora só uma nota. Este gráfico foi tirado daqui deste site, Grus Extremadura, que é um site espanhol. Para mim é um bocadinho paradoxal que seja mais fácil encontrar informação sobre uma espécie, sobre a população invernante de uma espécie em Portugal, num site espanhol. Como eu já tenho comentado várias vezes,
às vezes é muito difícil encontrar informação sobre as nossas aves, sobre os censos que são feitos, mas eles são feitos, como se pode ver aqui, eles são feitos, só que a informação está mais acessível num site espanhol que é neste site, e eu gostaria muito, e continuo a acalentar essa esperança, de que as entidades responsáveis por este tipo de programas tornem a informação mais acessível também nos sites oficiais do nosso país, porque eu acho que isso era extremamente importante também para ajudar a chegar a informação às pessoas. Aqui uma curiosidade, que é um gráfico retirado do eBird, o gráfico de frequência, que no fundo corresponde à percentagem de listas em que a espécie foi detectada. Eu aqui não fiz o país todo, fiz só os distritos de Beja, Évora e Porto Alegre, que é onde se situam os núcleos de invernada que eu referi. Eu não considerei o resto do país, porque se eu considerasse esta frequência saía para valores muito mais baixos e não vale a pena, porque no resto do país não há registros. E, portanto, nós vemos a frequência com que a espécie aparece e vemos que há um período de total ausência desde abril até setembro, é quando os grãos não estão cá. Depois, em outubro, começam a aparecer os primeiros e depois, a partir de novembro, a frequência pula aqui para valores de entre 8% e 10%. E depois mantém-se elevada até fevereiro. Em meados de fevereiro, eles começam a partir, a frequência cai para valores muito baixos. No início de março já restam muito poucos e depois de abril a setembro praticamente não há. Portanto, isto reflete um bocadinho a abundância de grãos. Há algumas aquáticas, por exemplo, que ficam cá durante o verão quando não nidificam, mas os grãos aparentemente não fica nenhum, porque este gráfico está completamente a zero entre abril e setembro. Em relação ao habitat frequentado por estas aves, também é interessante referir algumas coisas. Este gráfico também, eu não encontrei dados para Portugal, mas isto refere-se à situação em Espanha, que não deve ser muito diferente do que se passa cá. Basicamente temos aqui três tipos de habitat. Derrezas corresponde àquilo que em Portugal designamos por montados, portanto são bosques de sobreiro ou azinheira, normalmente azinheira, mas sem mato, portanto são bosques limpos, são os montados. Depois, cereal secano é o cereal de sequeiro, ou cereal de inverno, que é aquele cereal que não é irrigado. Estamos a falar essencialmente de culturas como trigo ou aveia. E depois as culturas de regadio, que são aquelas culturas que são irrigadas, como, por exemplo, o arroz e o milho, entre outros. Ora, temos as barras verdes e as barras roxas. As barras verdes correspondem à utilização do habitat nos anos 80 e as barras roxas à utilização do habitat na atualidade. E o que nós vemos é que nos anos 80 eles utilizavam sobretudo montados e zonas de cereal de sequeiro. Havia muito poucos grãos a frequentar regadios. Entretanto, houve uma enorme expansão do regadio, quer em Portugal, quer em Espanha, e nomeadamente na Extremadura, onde agora há imenso regadio, arrozais e milho, etc. Curiosamente, os grãos souberam tirar partido disso e agora temos 40% de grãos a invernar em regadio. Ou seja, eles deixaram de frequentar tantas zonas de sequeiro, também porque essas zonas encolheram, mas isso não impediu que a população aumentasse. Eles adaptaram-se muito bem à presença de regadios e conseguem lá encontrar alimento. Portanto, ou seja, as transformações de habitat podem, nos casos, prejudicar as aves, noutros casos não prejudicam porque elas se conseguem adaptar, que parece ser o que aconteceu aqui. Tenho aqui algumas imagens retiradas do eBird dos grãos nos diferentes habitats. Aqui vemos, esta foi tirada em Espanha, mas muito perto da nossa fronteira, ali na zona de Mourão, e vemos aqui umas centenas de grãos numa zona de sequeiro. Portanto, isto deve ser provavelmente uma seara de trigo no início da plantação, porque o trigo é semeado em novembro ou dezembro, lá ao fundo depois os montados. Portanto, aqui os grãos em zona de sequeiro. Aqui a regadio, nos arrozais perto de Badajoz, portanto, eles aqui a procurarem alimento nestes campos inundados. E, finalmente, aqui um bando de grãos num montado em que eles se alimentam essencialmente de bolotas. Portanto, eles alimentam-se de sementes nas zonas de cereal e, no caso dos montados, vão às bolotas. Existe uma tendência para eles frequentarem mais os montados na parte final da invernada, em janeiro e fevereiro. Porque as bolotas são alimentos muito ricos energeticamente e eles consomem grande quantidade de bolotas quando se estão a preparar para a migração, porque as bolotas dão-lhes muita energia e eles vão precisar de muita energia para fazer aquela longa viagem até ao norte da Europa. Portanto, normalmente, independentemente dos diferentes tipos de habitats que eles frequentam, tende a haver uma maior utilização dos montados nessa parte final da invernada.
Para terminar, queria fazer uma referência à nidificação na Península Ibérica. Eu referi há pouco que o grou em Portugal tem o estatuto de regionalmente extinto. Isto significa que eles já nidificaram em Portugal. Efetivamente, a informação histórica que existe aponta nesse sentido. E eles nidificavam em 2 locais em Portugal e 2 locais em Espanha, que vamos ver no mapa. O primeiro local era aqui no estuário do Tejo, mais concretamente na zona de Pancas. Esta informação vem dos escritos do rei Dom Carlos, que, como eu já referi anteriormente, era um grande naturalista, era muito interessado pela natureza e pelas aves, e ele terá encontrado grous a nidificar na zona de Pancas. Um outro sítio em que o rei Dom Carlos também refere a sua ocorrência era no Baixo Guadiana. Ele não especifica o local, mas eu pus a bolinha aqui porque eu presumo, é uma suposição minha, mas eu presumo que Baixo Guadiana corresponde aqui à zona que é atualmente a reserva de Castros Marinho, porque mais para norte o vale é muito cavado e não parece ter muito habitat para este género de espécies, portanto poderia haver ali algum pântano ali na zona do Sapal em que os grous nidificassem, até porque em termos de habitat é parecido com a zona de Pancas e é parecido com o local seguinte que eu vou indicar em Espanha, que são as marismas do Guadalquivir. Nestes 3 locais, o grou terá nidificado até ao final do século XIX, início do século XX, depois desapareceram. Mas são 3 locais de zonas estuarinas. O quarto local, que foi até onde eles perduraram mais, foi na Laguna de la Randa. A Laguna de la Randa fica na província de Cádiz, entre Cádiz e Tarifa, aqui entre o Estreito, e aqui os grous, há abundantes testemunhos da nidificação de grou nesta zona, e eles nidificaram lá até 1954. Foi o último registro que houve, foi confirmado pelo professor Francisco Bernis, que foi um dos mais eminentes ornitólogos espanhóis, e que teve a oportunidade de confirmar lá aquele que foi o último ninho de grou, mas antes disso havia lá muito mais, havia umas dezenas de casais. E eu vou falar um bocadinho mais sobre esta lagoa, porque realmente é algo que merece ser salientado. Portanto, resumindo, os locais conhecidos de nidificação em Portugal seriam Pancas, no estuário do Tejo, e o Baixo Guadiana, provavelmente Castros Marinho, isto até ao final do século XIX, as marismas do Guadalquivir também por essa altura, e a Laguna de la Randa até meados do século XX, 1954. A Laguna de la Randa já não é, era a maior lagoa da Andaluzia, talvez de Espanha, ficava perto de Vejer de la Frontera, província de Cádiz, abrangia uma área de 4.000 hectares, para ter uma noção, isto é cerca de metade da área da cidade de Lisboa, e quando inundava as zonas adjacentes chegava aos 7.000, portanto quase o tamanho da cidade, era uma coisa de grande dimensão, era um local extremamente interessante, ficava aqui nesta zona, está aqui o mapa mais detalhado, portanto Estreito de Gibraltar, Algeciras, Tarifa, Vejer de la Frontera, Cádiz fica para cima, portanto isto ficará talvez a uns assim, 20, 30 quilómetros do Estreito. O que acontece é que nos anos 50 ainda não havia a proteção das zonas úmidas, ainda não havia a Convenção de Ramsar, isto foi tudo drenado para dar lugar à agricultura. E, portanto, tudo isto desapareceu. Isto era uma zona interessantíssima. Para além de haver aqui nidificação de grous, havia aqui outras espécies que hoje se tornaram raridades na Península Ibérica, praticamente, ou pelo menos muito raras, como o galeirão de crista, que agora tem que ter programas de reintrodução, a pardilheira, o toirão, e até havia bastantes registros de Asiocapensis, que é a coruja moura, presumivelmente vinda de Marrocos, isto entre diversas outras espécies que aqui nidificavam. A destruição desta lagoa foi uma perda enorme a nível de biodiversidade. Há uns testemunhos históricos, há aqui umas fotografias como esta, em que se pode ver uma lagoa enorme a perder de vista, eram os tais 4.000 hectares, isto ainda foi antes da drenagem da lagoa, está neste site, lagunalarranda.org. Atualmente há alguns movimentos, resta uma pequena zona úmida, porque aquilo, como é uma bacia de acumulação de água, quando há bastante chuva, aquilo vai acumulando, mas não tem nada a ver com o que era na altura, porque isto foi tudo transformado. Atualmente há cada vez mais movimentos a pedir que a Lagoa de la Randa seja recuperada, porque era realmente um sítio ímpar nesta zona, e foi o último sítio onde os grous nidificaram. Mas, entretanto, a história não acaba aqui, porque os grous, entretanto, voltaram a nidificar. Não foi em La Randa. E é uma situação ainda um bocadinho incipiente, mas eu vou contar porque vale a pena. A história conta-se assim. Em Espanha, perto de Doñana, foi criado um centro de recuperação de aves chamado Cañada de los Pájaros, na província de Sevilha. Foi criado em 86. E logo no primeiro ano, há um grou que está com uma asa ferida, que é completamente irrecuperável, que dá entrada nesse centro. Portanto, apanharam um grou que estava em invernada e mantiveram lá no centro. Alguns anos mais tarde chega mais um grou. Eles eram de sexos diferentes, os dois grous recuperaram parcialmente, mas não foram libertados porque não havia condições,
ficaram por ali pelo centro, entretanto, acasalaram e produziram uma cria. E no ano seguinte produziram mais 2 crias. Entretanto, vão chegando mais grãos que dão entrada no centro, começa-se a formar um pequeno bando, só que as aves, os juvenis que tinham nascido em cativeiro, começam a emparelhar e, como esses não estavam feridos, começam a abandonar as instalações, começam a ir para Doñana, onde há invernada de grãos vindos do norte da Europa. Então eles vão para Doñana, depois de Doñana voltam para o centro. E há uma altura, em 2017, em que há um casal já adulto, daqueles que tinham nascido no centro, que vai para Doñana, está ausente durante a primavera e quando voltam com eles trazem um juvenil nascido nessa primavera. E este é o primeiro caso. É certo que são bichos saídos do centro, portanto não lhes vamos chamar totalmente selvagens, mas é o primeiro caso recente de nidificação em liberdade. Por isso é que não pus aqui selvagem. É um caso de nidificação em liberdade que, de qualquer forma, é o princípio do que poderá ser o restabelecimento da espécie a nidificar livremente. Portanto, eles vão ter com os seus primos vindos do norte da Europa, estão ali a frequentar as zonas de invernada, estão eventualmente a identificar as zonas com potencial. Portanto, para já é só o primeiro caso, mas poderá ser o regresso do grou a uma zona onde eles historicamente nidificaram, que são as marismas do Guadalquivir. Isto está no site Grus Extremadura, numa página que eles têm lá também, que é o blog, em que tem várias notícias sobre o que vai acontecendo. Para acabar, queria fazer uma referência ao Festival dos Grous. O Festival dos Grous é um conjunto de iniciativas que acontece por toda a Espanha e em Portugal também, já vou falar, e que basicamente são iniciativas em torno dos grous e que visam sensibilizar a população para estas aves. Aqui um exemplo de um cartaz do Festival dos Grous que decorreu em 2019 em Navarre Vilar de Pela, que fica na Extremadura, com o apoio da Junta de Extremadura, portanto isto é uma iniciativa oficial, fica na província de Badajoz, mas não é só aqui, porque há festivais de grous em toda a Espanha. Por exemplo, este foi em Los Pedroches, fica na Andaluzia, província de Córdoba. Como podem ver, um fim de semana inteiro dedicado aos grous, com palestras sobre os grous, com saídas de campo para avistar os grous, de manhã e de tarde, com projeção de filme Nómadas de Alviente sobre aves migradoras, com mais saídas de campo no dia seguinte, isto na Andaluzia, também o Festival de Las Grulhas em Val de Alcúdia, que fica em Castela-La Mancha, na província de Ciudad Real, aqui na Laguna de Galhocante, em Aragão, aqui fazem a festa do recebimento de Las Grulhas em novembro e depois a festa da despedida em fevereiro. Também se faz em Candeleda, que fica na província de Ávila, região de Castela e Leão. Como podem ver, também tem aqui palestras, tem saídas para observar grous, tem também a projeção de filmes. E, portanto, como se pode ver, um pouco por toda a Espanha, aqui também portanto, com o patrocínio do Ayuntamento, que é da Câmara Municipal, por toda a Espanha são organizados eventos, às vezes de 2 dias, para sensibilizar a população para estas aves. E eu acho isto uma coisa extraordinária, porque não há certamente muitas espécies de aves que consigam com a atenção virada para uma única espécie, atrair tantos eventos e que obviamente se destinam a sensibilizar a população. Portanto, o grou é de certa maneira acarinhado através de todas estas atividades que são realizadas e que se têm tornado uma tradição. Algumas já vão na 15ª ou 16ª edição. Em Portugal, recentemente, também começámos a ter o Festival dos Grous. Não foi ainda tão falado porque é uma iniciativa recente. O segundo festival teve lugar em Campo Maior em 2020, também aqui com diversas atividades, como se pode ver. Teve a 3ª edição este ano, em janeiro, que devido à pandemia acabou por decorrer essencialmente online, mas também com um conjunto de painéis a falar de grous e de outras aves, isto em Campo Maior. Pode ser que no próximo ano haja condições para continuar esta iniciativa. Eu nunca tive em nenhum destes festivais, mas como eu disse, eu acho que são iniciativas muito positivas para chamar a atenção para estas aves e de certa maneira ajudam a sensibilizar as pessoas para a conservação. Deixo aqui dois sites. O primeiro é o Grus Extremadura, que é uma associação, é um grupo de trabalho em Espanha que se dedica exclusivamente à conservação dos grous nesse país. Tem um site que é o grusextremadura.org, com muita informação sobre a invernada dos grous em Espanha e também em Portugal. Foi daqui que eu retirei aqueles gráficos com a população portuguesa. Também tem uma página no Facebook que pode ser acompanhada. Está aqui, Grus Extremadura, não é difícil de encontrar.
Isto é em relação à Espanha. E depois, uma fundação internacional, que é a International Crane Foundation, está aqui. Esta entidade, o endereço é savingcranes.org, não lida apenas com o grou comum, lida com as 15 espécies de grous no mundo todo, mas quem quiser saber mais sobre esta e as outras espécies de grous pode visitar então savingcranes.org. Também tem uma página de Facebook exatamente com o nome International Crane Foundation, que está aqui. E pronto, com esta imagem termino esta apresentação sobre estas aves fantásticas. Espero que tenham gostado.